Vamos lá. No prejuízo, o Correio suspende férias e trabalho remoto. Veja medidas. Após a divulgação de um prejuízo bilionário em 2024, os Correios suspenderam férias e trabalho remoto dos funcionários. Em circular obtida pelo Metrópolis, a empresa diz estar traçando estratégias para ampliar receitas e gerar novos negócios ao mesmo tempo em que implementa um plano de redução de despesas. Bom, para ser sincero, faz um tempo que eu não uso o Correio. Eu não sei como é que as pessoas hoje lidam com isso. Hoje, a maioria dos lugares em que eu compro coisas, né, sei lá, os serviços aí de entrega online, compra online, entrega e tal, eles têm serviço de entrega próprio agora, então é mais difícil você ver o Correio, pelo menos naquilo que eu tenho feito pessoalmente, né, sendo utilizado. Óbvio que é tudo muito discrepante quando você, por exemplo, compra uma coisa, sei lá, na Amazon, chega no outro dia, às vezes chega no mesmo dia, no Mercado Livre é comum também isso acontecer, com o serviço de entrega deles e tal, e aí você compra no Correio, então aí você espera, né, então a depender de onde a coisa vem, você corre o risco de demorar para chegar, né? Apesar de ter melhorado, eu não posso também ser leviano e dizer que não melhorou, porque o serviço de entrega do Correio melhorou um bocado, mas ainda continua, assim, em face aos concorrentes atuais, muito complicado. Claro, o Correio ainda tem o monopólio da entrega de correspondência carta, né? Então, se você quer enviar uma carta para alguém, o Correio ainda é a via única de fazer isso, mas não é de hoje que a gente escuta falar de prejuízo do Correio. Então, é uma empresa deficitária há muito tempo, já teve um monte de problema com aqueles fundos de pensão, tem um monte de rolo aí em relação ao prejuízo do Correio, mas há aquela narrativa nos governos em que o Correio é uma empresa estratégica, como toda estatal ganha essa fama de ser ter uma posição estratégica. Eu não sei que posição estratégica seria essa em relação aos Correios, porque senão, se você deixar para uma empresa privada, como é que vai chegar uma carta lá nos cafundós do norte ou do sul do país, ou sei lá, naqueles lugares mais longínquos? O que defende é que assim, o Correio entrega. A gente não vai garantir que outras empresas entreguem. Bom, não sei, né? Se um contrato bem feito, se um contrato bem delineado não possa fazer com que isso aconteça, sem que nós tenhamos de arcar com os prejuízos de uma estatal como o Correio, que atualmente faz pouco sentido para a maioria da dinâmica social atual e que talvez só faça sentido, talvez seja o único argumento a favor dos Correios como uma empresa estatal hoje, é essa de conseguir entregar uma correspondência nos lugares mais ermos aí do nosso país, que é gigantesco, né? E que talvez uma empresa privada não faça isso com tanta eficiência, talvez, né? Que não tem essa disposição de entregar a carta em lugares... Por exemplo, tem aquela ideia de serviços de entrega, de... Como é que chama lá? De delivery, por exemplo, que não entrega em determinados lugares, né? Aqui em São Paulo mesmo, tem assim... Se você mora numa favela aí, tá num lugar meio perigoso, meio complicado, tem cara que não vai, né? Tem motoqueiro que não vai. Uber, por exemplo, eu moro na região do Jaçanã, ali na zona norte de São Paulo. Quando eu peço um Uber, aparece lá pro motorista a região de maneira expandida. Então pode ser desde onde eu moro, que é uma região tranquila, perto do Tucuruvi, perto do metrô, perto do shopping e tal, que é sossegado ali. Mas pode ser nos lugares mais afastados, que tem umas ruas muito complicadas, uns lugares mais perigosos que tem ali, e que também está englobado no aplicativo do motorista como o Jaçanã, né? E aí muitos motoristas cancelam a corrida. Agora, depois que eu comecei a pegar com mais frequência, aí uns motoristas deram umas dicas pra mim, não, se você tiver sempre a pontuação alta, aí o motorista desconfia, então você tem que levar um 4 de vez em quando ali e tal, porque aí equilibra a sua pontuação e aí você fica parecendo uma pessoa mais real, né? Mas isso acontece com uma certa frequência, dos motoristas, né, cancelarem a corrida, e aí depois de eu perguntar muito, eles me falaram, é porque pra gente aparece Jaçanã e a gente sabe que tem regiões ali que são meio complicadas, tá? E tem motorista que não gosta de ir, né? Então, o Correio não tem essa, né? O sujeito do Correio vai lá e vai onde entra, onde tem que entrar e tal, e aí uma empresa privada vai fazer isso? Sei lá, né? Então, a única justificativa para o Correio existir ainda enquanto uma empresa estatal, pra mim, pelo menos é isso, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que pode ser discutida num contrato privado. Mas, enfim, mais um prejuízo, mais um problema e mais funcionários sendo prejudicados. E eles ainda atribuem grande parte desse prejuízo à taxa das blusinhas, né? Falaram que diminuiu muito a receita porque as pessoas pararam de comprar tanto da China. Enfim, mais um tiro no pé, né? Então, quer dizer,
quer dizer, até isso, né, o governo faz errado, que é, né, promover uma lei, né, promulgar uma lei que vai fazer com que o contribuinte pague mais imposto, mas aí o contribuinte para de consumir e aí também o serviço de entrega fica, como é que se fala, ocioso, né, porque não tem mais tanta gente comprando coisas na China, porque a demanda era bastante alta, então o correio entregava muito bastante. Isso. E essas empresas, inclusive, são dessas que usam o serviço do correio, porque elas não têm, são empresas chinesas, elas não têm empresas próprias aqui para trabalhar para elas, igual essas outras que eu citei aqui tem. Muito bem, é isso. E aí, professor, a gente teve um episódio muito peculiar em São Paulo na noite de ontem para hoje. Na verdade, acredito ter começado no sábado, mas ficou mais evidente entre ontem e hoje que a Cracolândia simplesmente desapareceu de São Paulo sem deixar vestígios. A Cracolândia desapareceu. O que significa dizer que uma concentração de gente num lugar não existe mais, né? Ou que, não que o lugar não existe mais, mas que aquelas pessoas simplesmente sumiram dali, né? Ou elas foram abduzidas, né? Por alienígenas, sumiram ali. Ou elas foram exterminadas, o que também não me parece que aconteceu. Ou elas se espalharam, né? Elas saíram dali, mas não que elas não tenham ido para lugar nenhum, né? Mas é curioso olhar a rua, que parece que é a Rua dos Protestantes ali, que era a rua em que tinha uma maior concentração ali, cerca de 200 e poucas pessoas que ficavam por ali todos os dias, e que amanheceu desse jeito que vocês estão vendo na foto aí, sem ninguém. Tá até limpa, nem lixo tem. Não tem lixo, não tem nada, né? Então, quer dizer, é uma situação meio pós-apocalíptica ali na Rua dos Protestantes. Então, essa foto aí é uma foto de hoje de manhã, alguém tirou essa foto, dizendo, cadê? Cadê o povo daqui? Isso tampouco trouxe alguma, como é que se diz? Tranquilidade para os comerciantes e moradores do entorno, porque assim, todo mundo sabe que essas pessoas estão indo para outros lugares. Lá perto da minha casa, voltando a falar perto da minha casa, tem uma Cracolândia. Eu já tinha falado isso aqui em outras lives, que perto da minha casa tem uma Cracolândia. Eu moro no cantinho da Zona Norte e agora perto da minha casa tem uma... E está crescendo. Eu passei lá... Quando foi? Acho que foi domingo com a minha esposa. É isso mesmo, voltando da casa da minha mãe. A gente foi almoçar na minha mãe mora num bairro próximo ao meu. Então lá perto da minha casa eu passei domingo com a minha esposa ali e eu falei, caramba, isso aqui tá enchendo de gente. Porque eles ficavam... É assim, eu não sei como eu posso explicar. É um quarteirão que tinha um 6C, uma casa de material de construção bem grande, assim, que pegava um quarteirão todinho. E era uma rua meio tranquila. Ela não é tão tranquila porque o trânsito passava por ali, né? O trânsito para pegar uma avenida que fica paralela, passava por ali. E aí, essa Cracolândia começou bem num cantinho. Quando passa esse quarteirão dessa casa de material de construção, tem uma quadra de futebol society num cantinho e do lado aqui tinha a casa. Começou bem no fundo da rua. É uma rua que não é sem saída, mas ela tem uma rua que é uma mão única e quase ninguém passa ali. Eles estavam bem no cantinho. Agora eles já tomaram aquela parte da rua toda. Então tem uma parte de um quarteirão ali, já tá tomado de gente ali com barraquinha de plástico, com carrinho de mercado e cachorro e tal. Então ali já tomaram conta, estão chegando quase na esquina, né? Então tá aumentando. Então o fato dessas pessoas terem desaparecido ali do centro de São Paulo, pelo menos dessa rua, a Rua dos Protestantes ali na Cracolândia, ou na chamada Cracolândia, só significa que essas pessoas estão migrando para outros lugares e tentando se instalar em outros lugares. Isso gera preocupação, inclusive, das pessoas ali no centro, dos comerciantes, dos moradores, porque, saiu daqui e vai para onde, né? Porque eles não saíram daqui e foram levados para uma casa de recuperação, para abrigos, para sei lá o que, para hospitais. Não, eles saíram, de alguma maneira eles foram expulsos dali ou foram estimulados a sair dali, mas eles estão em outros lugares. Algumas explicações, né, que o prefeito deu e que acho que até tem um vídeo aí do prefeito, né? Então, vamos ver o vídeo que aí depois eu comento. Vamos lá. O episódio em especial de sábado para cá, na Rua dos Protestantes, a gente ainda está tentando entender, porque não dá para dizer que está resolvido. Algumas questões a gente pode ter associado a essa situação. As ações do governo de estado e prefeitura na favela do Moinho, onde desmobilizou o tráfico de drogas, a ação que foi feita da Polícia Civil com o Ministério Público, a Polícia Militar, onde foi preso o Léo do Moinho, que é o grande traficante daquela região. Essa ação de poder fazer com que aqueles moradores saiam daquela condição indigna e vão morar em condições com dignidade e a gente tirar ali o bunker do tráfico de drogas. A gente já tem pré-informações de que existe uma movimentação para um outro local. E o que a gente vai estar fazendo? Como a gente está fazendo desde 2022. É trabalho todo dia.
todo dia. Você teve hoje lá de manhã, você deve ter percebido que a gente tem lá equipe da Polícia Municipal, da Ciência Social, da Saúde, todos os dias convencendo essas pessoas a irem para tratamento. Tá, o que me causa estranheza, primeiro, tá? O que me causa estranheza nessa declaração do prefeito é ele dizer assim que ele não sabe o que aconteceu, tá? Se eles estão trabalhando lá todo dia, como ele falou, se todo dia nós estamos trabalhando e tal, bom, ele deveria saber o que tá acontecendo ali, né? Ele é o primeiro que deveria saber o que aconteceu. Não é que, se todo mundo vai dormir à noite, alguém precisa ficar acordado monitorando aquele lugar. Então, quer dizer, a prefeitura também dorme, né? A Polícia Militar, a GCM, também dorme quando a Cracolândia anoitece na Cracolândia, todo mundo que pode fazer algum monitoramento dali desaparece e aparece de manhã. Aí chega de manhã, nossa, o que aconteceu? Então, quer dizer, o poder público, a Prefeitura de São Paulo, o governo de São Paulo, a polícia, a GCM, ninguém sabe o que aconteceu. Assim, não tem o mínimo sentido, né? Então, quer dizer, não é nenhuma vantagem pro prefeito dizer isso de cara limpa, falar assim, não, nós estamos averiguando o que aconteceu, e aí ele usa como argumento do que pode ter acontecido, são as coisas que a prefeitura fez, né? E claro que ele descarta, por exemplo, um comando do crime organizado, por exemplo. O que aconteceu há tempos atrás, acho que o ano passado, né? Que até apareceu lá de novo, perto da minha casa, mais perto da casa da minha mãe, ali no Tremembé, na madrugada, parou 2 vans lá, sei lá quantas, e jogou um monte de cracudo ali no bairro e virou um pandemônio ali no Tremembé, na Zona Norte. Porque, segundo dizem, né, o PCC tinha pulverizado cracudos de outros lugares e mandado pra aquele lugar ali. Eu vi um trecho recente num podcast, eu não vou me lembrar o podcast nem o nome do rapaz, mas ele falava que seria isso uma estratégia do crime organizado. Colocar as pessoas, a Cracolândia em certos lugares, porque aí você diminui o valor de mercado daquelas residências e comércios ali presentes. Aí você compra as coisas a preço mais barato. Pra quanto que vale? 800 mil, eu te pago 400, 500. Compra aquilo ali, depois eles fazem a limpa, tiram toda a Cracolândia e eles são donos daqueles imóveis, daquele terreno e daquele território. É uma teoria interessante, não sei se é verdade, mas... É uma teoria interessante, não sei também se é verdade, mas enfim. Mas assim, não dá pra gente, óbvio que não dá pra gente negar e tipo, fingir que não acontece isso. Fingir que o crime organizado não pode ter tido alguma influência nisso, sei lá, por algum motivo, lá, não queremos mais ninguém aqui de tal data a tal data. Pega esse pessoal e tira daqui, sei lá, né? Então quer dizer, quem é que sabe? Se a prefeitura não sabe, se a prefeitura que diz que tá trabalhando lá todo dia, o dia inteiro, não sei o que, não sabe explicar, nós também não sabemos. Agora, que é muito estranho que de um dia pro outro o negócio seja completamente limpo, inclusive não tem nenhuma sujeira na rua e que a prefeitura não fez nada. Meu Deus do céu, isso é uma vergonha. O prefeito já tem vergonha de falar isso na televisão. Falar, não, eu tô averiguando dentro do que tá acontecendo, nós estamos averiguando porque a gente trabalha lá todo dia. Mas nesse dia... Mas bem nessa hora aí, a gente não tava ali, eu não sei o que aconteceu, né? Agora tem uma viatura da GCM lá, né? Uma viatura que devia ficar lá, talvez 24 horas, tem um posto da GCM ali, não sei, né? Mas, bom, câmera, não tem câmera em tudo qualquer lugar? Lá não tem câmera? Tem. E por que ninguém... Porque volta e meia ali na região da Santa Efigênia, a gente vê vídeos de arrastão, né? Que eles entram nas lojas e são câmeras de rua ou câmeras de segurança. Então, mesmo nessa rua, na Rua dos Protestantes, ali, não tem câmera? Né? Por que essas imagens não vieram a público ainda, já que deve ter câmera ali, deve ter câmera ali perto, né? Então, quer dizer, o que tá acontecendo? Por que ninguém tá dizendo o que aconteceu ali? Por que não tem nenhuma imagem mostrando pra onde... A gente já tem imagens circulando dessas pessoas chegando em outros lugares, pra chamar de Marechal Deodoro, ali acho que na Doutor Arnaldo, já tem cracudo tentando se instalar em outros lugares ali no centro, na região central. Mas assim, tem que ter câmera próxima ali à Cracolândia pra mostrar em que horário que essas pessoas saíram, né? Se elas saíram de lá, sei lá, a mando de alguém, se alguém as conduziu pra fora, se alguém fez alguma coisa contra elas pra que elas saíssem dali. Então não é aceitável o prefeito da cidade de São Paulo aparecer em rede nacional e dizer, olha, nós ainda não sabemos o que tá acontecendo, estamos averiguando, tá? Isso é inadmissível, tá? O mais suspeito, não tem lixo na rua, porque tudo bem eles irem embora, pode ser, vamos deslocar pra outro lugar, mas eles iriam limpar a rua antes de ir embora? Limparam tudo, entendeu? Então, quer dizer, alguma coisa, entre aspas, importante aconteceu ali nessa madrugada
E ele tá dizendo que isso foi acontecendo gradualmente. Então, quer dizer, gradualmente. Saía 100 pessoas, limpava um pouquinho. Saía mais 100 no outro dia, limpava mais um pouquinho. Não deve ter sido isso. Então, o prefeito nos deve explicações. Eu, como morador da cidade de São Paulo, eu me sinto inseguro em saber que a prefeitura de São Paulo sabe que existe um lugar ali que é um foco de problema para a cidade de São Paulo. Um foco de problema tanto para os moradores, para os comerciantes, quanto para aquelas pessoas mesmo que estão lá. Certo? Porque assim, se a prefeitura as mantém naquela situação, ela mantém essas pessoas naquela situação porque ela acha que ela tem o controle delas ali melhor, elas concentradas num lugar só. É uma das justificativas. Então assim, ter uma Cracolândia é justificável porque você concentra o problema num lugar específico. E aí você consegue monitorar, você consegue controlar, você consegue fazer ações ali, né, pra tratar dessas pessoas e tal. Então tá, legal. Então quer dizer, se você tem uma área que você julga que você tem o controle dela, né, o controle estatal daquele território, e você simplesmente de um dia pro outro vê as pessoas sumirem dali e você não sabe porque elas sumiram, isso me coloca numa posição de insegurança muito grande diante da prefeitura, né, diante do governo, diante de todos os agentes públicos que tem alguma relação com essa região chamada Cracolândia aqui em São Paulo, que é um problema que se perpetua, né, que ninguém consegue resolver. Se de fato houve alguma ação nessa favela que ele menciona e que estancou o tráfico de drogas pra região ali, aí fez com que os caras saíssem de lá e fossem para outro lugar, ele deveria saber, não é? Ele deveria saber como é que uma ação feita pela polícia militar, cujo resultado foi o esvaziamento da Cracolândia, a polícia não tem informação disso, a prefeitura não tem informação disso. Então, quer dizer, é tudo muito vergonhoso. A gente tem que ver a prefeitura sem conseguir explicar um evento tão incomum, né? Numa região tão problemática e que tanto problema causa pro entorno ali do centro de São Paulo, como a Cracolândia, né? Então, a prefeitura nos deve explicações. É isso que eu acho. Olha lá, tá vendo? Já tem aí a notícia, né? Usuários da Cracolândia se espalham em pequenos grupos pelo centro de São Paulo. Pois é, como, né, poderia deixar de ser, essas pessoas não desapareceram, elas não desintegraram, né? Elas saíram dali e foram para um outro lugar, certo? Então, ó, eles se espalharam. Sobe aí, vamos ver o que tá dizendo. Com a saída dos usuários de drogas da Rua dos Protestantes, onde se localizava o fluxo da Cracolândia até o final de semana, pequenas concentrações de dependentes químicos se formaram em vários pontos da região central, o que é uma desgraça, tá? A principal delas é a Praça Marechal Deodoro, nas proximidades da estação do metrô, mas também existem concentrações na Rua General Osório e nas proximidades do terminal Princesa Isabel. Na Praça Marechal Deodoro, os usuários se misturaram às pessoas em situação de rua que tradicionalmente ocupam os arredores do Minhocão. Na manhã desta quarta-feira, dia 14, aliás, parênteses, tem muita gente ali no Minhocão, hein? Tem muita gente morando ali na região da Santa Cecília ali, muita gente morando ali embaixo do Minhocão. Aquilo ali tá uma vergonha também, é muito triste pra cidade olhar aquela situação em que aquelas pessoas estão vivendo ali debaixo do Minhocão. Então, quer dizer, aí chegaram lá os cracudos agora, às vezes aquelas pessoas nem têm ali nenhuma relação com dependentes químicos, e aí elas já nessa situação de vulnerabilidade quase absoluta, agora elas têm que lidar também com usuários de crack que vão chegando ali, vão se instalando ali. Então, enfim, vira tudo um grande problema, né? Então, voltando, na manhã dessa quarta-feira, dia 14, havia pelo menos 50 usuários. A presença já modifica o cenário da praça com caixas de som em volume alto, gritos e... Pô, eles têm até caixa de som, né? Tem caixa de som, então tem celular, né? Gritos e risadas. Também há consumo de cigarros tradicionais e bebidas alcoólicas. A migração de parte dos usuários foi percebida por pessoas que trabalham na região. Funcionários da ONG Oficina Pão do Povo, Povo na Rua, isso, né? Pão do Povo da Rua. Meu Deus, Oficina Pão do Povo da Rua. Distribuíram quase 200 pães nesta quarta. Nos dias habituais, a média é de 160, segundo eles. Pois é. Comerciantes também notaram maior concentração nos últimos dias. A praça está ficando mais cheia sim. A gente percebe isso, diz o frentista de um posto de gasolina, que prefere não se identificar. As forças de segurança se deslocaram para a área. O Estadão flagrou pelo menos 3 viaturas da GCM e da Polícia Militar nas proximidades. Os agentes da assistência social e da saúde da prefeitura estavam no local. Um deles confirmou o aumento do número de pessoas, mas preferiu não atribuir ao esvaziamento da Rua dos Protestantes. Essa movimentação é bastante dinâmica, não é possível afirmar que vieram para cá. Bom, então, mais um... Mas alguém
alguém que não sabe o que tá acontecendo. Mais alguém que não sabe e que diz, provavelmente não dá pra cravar que são eles que estão vindo pra cá. Pode ser outras pessoas de outros lugares, né? Então, assim, espero que até o final dessa semana nós tenhamos uma real noção do que aconteceu ali. Porque a prefeitura deve explicações pra sociedade, sobretudo para as pessoas que trabalham e moram naquela região, pra onde foram as pessoas que estavam ali concentradas na Rua dos Protestantes e por que elas saíram dali, né? Isso não é uma coisa que pode passar batido, que a prefeitura pode deixar quieto. Não, vamos deixar pra lá e daqui a pouco eles esquecem. Não pode, tá? Então, a prefeitura deve explicações a esse respeito, o governo deve explicações à população do porquê essas pessoas saíram dali e por que elas estão migrando e se concentrando em outros lugares e se a prefeitura não tem o controle disso, porque é importante que se tenha, né? Então, quer dizer, é um problema gravíssimo de São Paulo, né, e também não só de São Paulo, mas do Brasil, né? Então essa questão do tráfico de drogas, do uso de drogas e das cracolândias são um problema grave no Brasil e em São Paulo sobretudo, e que ninguém resolve. Fica uma disputa, obviamente, entre as ONGs que querem ficar defendendo a tal da redução de danos, né, e aí o governo de São Paulo e a prefeitura que até tem vontade de ter ações mais enérgicas em relação a isso, de internação compulsória e coisa e tal, mas fica uma briga, né? Ninguém consegue chegar a um acordo. Eu não sei se de repente existe a possibilidade de entrar num acordo, né, com essas ONGs aí que defendem aí os cracudos e tal, e sei lá, conversar, fazer alguma coisa, mas trazer alguma solução para a população, né? Eu sei que se tudo isso que o prefeito disse que a prefeitura tá fazendo e a polícia tá fazendo for realmente efetivo, tá, é alguma coisa, né? Mas as pessoas não podem simplesmente sair de um lugar e migrar para outro, né? Precisa ter uma solução isso aí precisa acabar. A Cracolândia, ou a ideia de uma Cracolândia, ou de Cracolândias em São Paulo ou em qualquer outro lugar do Brasil, precisa ser definitivamente defenestrada da sociedade. Então isso não pode ser uma coisa assim que a gente normaliza. Não, existe Cracolândia ali. Não tem que existir. Mesmo princípio que a gente fala de favelas e tal, que assim, uma favela é, em tese, um problema. Ela não pode ser normalizada. Uma região que tem pouca segurança, pouca infraestrutura, que não tem saneamento básico muitas vezes, que as pessoas moram em situações absolutamente precárias. Isso não pode ser considerado uma coisa normal, comum. Não, porque agora nós vamos fazer um projeto social lá na favela que vai levar música pra lá, vai levar arte pra lá, vai levar não sei o que pra lá. Tá legal. Isso é melhor do que nada. Mas assim, arrumar esses lugares, dar infraestrutura pra essas regiões, pra essas famílias que moram aí, porque são, em sua imensa maioria, gente muito trabalhadora, muito batalhadora, que tá tentando sobreviver em situações muito precárias, é importante. Então, assim, o Brasil passa por um período muito complicado em relação a isso. Tanto em relação às pessoas de rua, como em relação aos usuários de droga e ao tráfico de drogas, né, ao crime organizado, a submissão que o país vive em relação ao crime organizado, que é uma submissão quase completa. Então, essas coisas precisam ser resolvidas. Alguém precisa endereçar esses problemas. Alguém precisa pegar esses problemas na mão e falar, nós vamos resolver isso aqui em X tempo. E resolver. Porque o Estado brasileiro tem dinheiro, tem força, né, e tem capacidade de resolver esses problemas. É preciso que alguém queira resolvê-los e que faça o que é possível para que eles sejam resolvidos. Eu tenho certeza que se você chegar numa favela dessa qualquer em São Paulo e propor a essas pessoas uma solução para aquela situação em que elas vivem, né, elas não vão se negar. Mesmo aquelas pessoas que moram em favelas que já viraram meio bairros, em que as casas já são de alvenaria, sem acabamento, tal como são muitas favelas aqui de São Paulo. Fora de São Paulo isso é mais difícil, mas aqui em São Paulo, a maioria, eu acho, das favelas já são favelas em que tem casas de alvenaria, né? A maioria delas sem acabamento, né? Fica aqueles tijolos à vista e tal. Mas assim, isso precisa ser resolvido. Eu, que moro ali na região da Zona Norte, perto da Cantareira e tal, eu vi aquela região nos últimos 40 anos se transformar completamente, né? Ali era tudo mata, na região da Serra, em sentido Mariporã, e de repente começou a haver invasões. Se não me engano, foi na época da prefeitura da Erundina. Ela liberou geral, e aí uma série de terrenos ali que eram da Santa Casa e tal, então foram todos invadidos, e hoje ali virou um imenso de um favelão, né? Pra ser sincero. São bairros, mas são bairros extremamente precários de infraestrutura. Você passa nas ruas de alguns bairros desse
desses bairros que foram frutos de invasão ali na região do extremo norte ali onde eu moro, o que você enxerga ali, é um monte de fio misturado ali nos postes, né? São ruas que não tem calçada, certo? São aquele monte de gato, um monte de coisa, as pessoas não pagam água, não pagam luz, não pagam nada. Então, isso é um problema, né? Então, tudo isso é consequência do descaso e da incapacidade do poder público se mobilizar para resolver essas coisas, que vai desde a Cracolândia e os usuários em si de drogas, até a situação das pessoas que moram na rua ou dessas pessoas que moram em regiões que são subdesenvolvidas, digamos assim, na cidade e no estado de São Paulo e também no Brasil afora, né? Então é muito complicado isso. Vamos lá. Vídeo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Observe que no estado de São Paulo a gente hoje tem o menor índice de homicídios da nossa história desde o início da série em 2001. A gente tem o menor índice de roubos e furtos desde o início da série histórica. A gente teve uma redução do roubo de veículos em quase 20%, do roubo de carga em 22%. Mas o cidadão, ele se aborrece todos os dias com aquele assalto que vem do motociclista, com o roubo de celular. Não é possível a polícia prender uma pessoa 16 vezes, 20 vezes, 25 vezes, 33 vezes pelo mesmo delito. Não é correto você não dar a segurança jurídica para um agente da segurança pública que faz uma prisão baseada na sua experiência ou na fundada suspeita, numa blitz de trânsito e consegue apreender 30 quilos de cocaína com aquele condutor e a justiça liberar porque aquela abordagem tinha que se cingir à abordagem de trânsito. Isso também tem a ver com o assunto que eu estava falando agora há pouco, né, nessa minha digressão aqui. Então, esse é um outro problema. Então, nisso, claro, eu concordo com o governador. Então, a gente tem no nosso sistema de justiça um imbróglio, né? Um imbróglio desse que você prende 16 vezes uma pessoa, que você prende 20 vezes uma pessoa, em que essa pessoa é presa, sai, volta a cometer crime, é presa, sai, volta a cometer crime. Isso acontece com muita frequência no Brasil. Isso é um problema, né? Eu sempre cito um caso, falando de educação, né? Eu sempre cito um caso que agora, nas escolas públicas, por exemplo, não é mais possível você expulsar um aluno, né? Então tem um projeto, inclusive, do Guto Zacarias para mudar isso. Mas tem um vídeo no meu canal no YouTube, né? Eu não sei se vocês têm assistido os vídeos lá no meu canal no YouTube, mas eu tô produzindo vídeos pelo menos 2 vezes por semana lá no meu canal. E tem um vídeo lá em que eu trato disso. Eu fiz uma série de vídeos sobre educação e num deles eu falo desse caso, que é um caso que, como agora você não pode mais expulsar o aluno da escola, sob a justificativa de que a criança ou adolescente, eles são uma espécie de vítima dos adultos, então se ele comete um erro, o erro que ele está cometendo não é culpa dele. Então, por que você vai expulsar o aluno da escola se, né, você não ofereceu a ele todas as condições para que ele melhorasse a sua conduta e tal, e não sei o quê. Então, em último caso, o que as diretoras de escola, os diretores de escola têm que fazer? Eles trocam. Então, eles têm que entrar em contato com uma outra escola e dizer, você tem aí algum sujeito indisciplinado que você queira mandar pra cá? Né? E aí ela manda o sujeito indisciplinado pra escola, pra essa outra escola, e essa outra escola manda o sujeito indisciplinado que tem lá pra essa escola. Então você faz uma troca de problema, contando que com isso mudar o ambiente em que ele vive vai mudar a cabeça do sujeito problemático. O caso mais emblemático dessa falha é aquele garoto que matou uma professora na escola e feriu uma série de alunos lá com faca e tal, e que esse aluno ele já havia sido denunciado para a polícia, inclusive por uma professora de uma escola que ele estudava. Ela fez um BO, e esse aluno, em vez dele ser expulso ou monitorado, alguma coisa nesse sentido, o que aconteceu? Transferiram ele dessa escola que ele estudava para uma outra, e nessa outra escola ele cometeu o crime. Então, quer dizer, você só pegou o problema de uma escola e jogou para outra, e nessa outra o crime aconteceu. Então, é meio que esse negócio, é meio que esse jogo de empurra, é meio que essa ideia, essa leniência para com o crime, para com o erro das pessoas, para com os delitos que elas cometem, parte de uma mentalidade, né, de que o ser humano é bom e a sociedade o corrompe, para usar o termo russoniano aqui, né? Então, quer dizer, o indivíduo, segundo essa lógica do sistema de justiça e também dos comentaristas e dos juristas progressistas e tal, é essa ideia de que, olha, não, na verdade, o indivíduo que comete um crime, ele também é uma vítima, ele também é uma vítima da circunstância em que ele vive, da vulnerabilidade, da desigualdade e tal. Então o que ele vai fazer? Ele vai cometer crime porque aquilo tá mais fácil pra ele, é a única maneira que ele encontra de sair daquela situação em que ele vive. Então essa é a mentalidade das pessoas que fazem com que as leis do que o sistema de justiça
justiça se comporte dessa maneira. Você prende uma pessoa e aí tem uma série de meandros ali que faz com que ela seja solta. Aí ele comete o crime de novo, você prende ele de novo, aí tem uma série de embrólios processuais que faz com que ele seja solto. Por quê? Porque por detrás de tudo isso está aquela ideia de que, na verdade, ele não é lá muito culpado pelo que ele fez, né? E que a sociedade tem culpa em empurrar esse cidadão para a criminalidade, o que é uma bobagem. A gente sabe que, claro, as pessoas vivem em vulnerabilidade, isso é um problema. As pessoas que estão vulneráveis, né, em regiões que tem o crime se instaura, tá, o jovem tá propenso, porque ele acaba se espelhando naquilo que tá mais perto dele e sendo seduzido àquilo. Tá, a gente sabe que existe um componente de sedução para a criminalidade em regiões que estão vulneráveis, tá, isso é verdade, né? Então, nesse sentido, tá, o jovem ele é seduzido porque ele fica muito próximo a isso. Mas assim, no fim das contas, a escolha dele conta muito, né? Isso conta muito. O último passo é da pessoa escolher. Não, eu quero fazer isso. Eu vou porque eu quero, porque eu acho vantajoso fazer isso. Então não é que ele vai sem saber, sem ter consciência do que ele tá fazendo, porque ele é uma vítima. Não, ele sabe. Tem um componente grande de escolha quando uma pessoa entra pra criminalidade. Então o sistema de justiça não pode tratar essa pessoa como se ela não tivesse culpa. Ou como se você tenha que tirar da frente todas as possibilidades de que a culpa não seja dele. E aí você fica nesse negócio, prende, solta, prende, solta, prende, solta, prende, solta. E aí muita gente sendo prejudicada, sendo assaltada, às vezes morta, porque o sistema de justiça não dá conta dessas pessoas. Porque a escola não dá mais conta do aluno que é extremamente indisciplinado e é um perigo para a comunidade escolar. Isso também tem que mudar, né? Pois bem, sigamos. O Otávio mandou o vídeo do Tarcísio aqui. Vamos dar uma olhada. É um vídeo recente? É de um dia atrás. Vamos lá. Cracolândia vai acabar. Quando a gente começou o governo, eram 2.000 pessoas na Cracolândia todos os dias. Hoje de manhã, 53 pessoas. O que está por trás da Cracolândia? Você tinha uma lógica do crime organizado operar o fluxo de acordo com a sua conveniência mobiliária. Então, eu jogo o fluxo para cá, baixo o preço dos imóveis, compro tudo, jogo o fluxo para lá, baixo o preço dos imóveis, compro tudo, compro uma série de negócios e a partir desses negócios eu vou lavando dinheiro. Eles compram as pousadas, compram os restaurantes e aí viraram pontos de receptação de produtos roubados e de venda de drogas. Então, a gente começou a mexer nessa logística. Então, vamos lá, vamos fazer a operação, vamos fechar esses negócios de fachada, vamos desapropriar esses imóveis, vamos lacrar esses imóveis, vamos cortar os canais de comunicação. E a gente vai fazendo a Cracolândia desidratar. Estamos fazendo agora ação no Moinho, para dar dignidade para aquelas pessoas que moravam lá, mas o Moinho funcionava também como uma fortaleza do tráfico de drogas. Lá dentro a gente tinha, inclusive, as antenas que faziam interceptação da comunicação rádio da polícia. Então hoje, a gente tem durante o dia 50, 70 pessoas na Cracolândia. Então, aquela cena que a gente via já tá ficando no passado. E a gente vai chegar no final. Cracolândia... Tá, muito bom. Mas isso não explica o sumiço repentino daquelas pessoas. Sabe? Exato. E assim, estranho o Tarcísio fazer uma operação na cidade de São Paulo onde o prefeito não tá sabendo o que é. Mas exatamente. É uma falta de comunicação. Sim. Assim, uma coisa, tudo bem. Toda essa descrição que ele fez, eu não sei se ele tá respondendo a uma pergunta sobre o que aconteceu, eu acho que não, porque é um vídeo que já deve ter pelo menos mais de um dia e esse sumiço foi acho que de ontem pra hoje, né? Então, não deve ser exatamente por isso, mas isso que ele disse que tá fazendo e que eu acho louvável, muito bom, legal, obrigado, não explica o que aconteceu de ontem pra hoje, tá? Então, eles teriam que saber o que aconteceu. Eu também acho que tem que acabar, eu também acho que se fizer um trabalho bem feito, pode ser que acabe, tá? Mas tudo que ele tá falando ali só significa que ele vai eliminar a Cracolândia enquanto um espaço físico, geográfico, mas que essas pessoas viciadas em droga, elas vão continuar por aí. Então, nada do que ele falou ali tem a ver exatamente com as pessoas, com o cuidado para com essas pessoas que são viciadas em drogas e que estão ali aprisionadas pelo vício. E a prisão que essas pessoas estão vivendo do vício é interna, é interior, não é exterior. Elas estão presas na Cracolândia como lugar geográfico. Em primeiro lugar, a Cracolândia está dentro delas. Elas estão imbuídas da Cracolândia no seu interior. Então essas pessoas vão para outros lugares. Elas vão sair dali e vão para outros cantos. Então dizer assim, a Cracolândia vai acabar é uma coisa. Dizer, nós vamos acabar com, né, vamos diminuir a quantidade de pessoas viciadas em crack e que vivem naquela região, porque nós vamos fazer um trabalho XYZ. Tá, isso é legal. Mas não me parece isso que está acontecendo. Então eles vão acabar com a Cracolândia enquanto um espaço geográfico, vão estancar o tráfico de drogas que migra ali pro centro e as redes de comunicação, os negócios de fachada e tal. Legal, beleza. Então vão acabar com tudo isso ali do ponto de vista geográfico, institucional, econômico e tal. Legal. Tá, mas e as pessoas, certo? Aquelas 2.000 pessoas que ele falou que viviam por ali, onde elas estão? Eu sei onde estão algumas
delas, lá perto da minha casa. Estão lá. Às vezes passam pela minha rua, lá de madrugada, empurrando um carrinho de mercado. Às vezes cometendo pequenos crimes ali na região pra comprar droga. Então elas estão lá. Então dizer que a Cracolândia vai acabar não significa que essas pessoas vão receber o cuidado que elas precisam. Então você não pode, tipo, resolver o problema só varrendo as pessoas pra fora de um lugar que você quer que seja valorizado, por exemplo. Nós precisamos revitalizar o centro e tal. Legal, beleza, tá bom, mas tem gente ali. São pessoas ali. Ainda são pessoas degradadas pelo vício. Então, essa situação, ela é mais complexa do que o governador faz parecer. Precisa cuidar dessas pessoas. Alguém precisa ouvir. As famílias dessas pessoas precisam ouvir. Elas próprias precisam ouvir que elas vão ser cuidadas de alguma maneira. Porque simplesmente pegar isso e... não, vamos varrer essas pessoas daqui porque o centro precisa ser revitalizado. Não, mas peraí, tem gente lá. Né? Não é todo mundo ali que é gente que merece sumir porque é imprestável. É gente que tá ali. Então tá bom, legal que, né, vai resolver a questão geográfica e de repente, né, criar uma barreira de contenção contra o domínio do crime organizado no centro. Maravilha. Tá, mas e as pessoas que estão ali? O que vai acontecer com elas? Né? E a mãe que tem um filho que tá lá e que ela não sabe pra onde o filho foi? E aí, o que vai acontecer? Porque se tinha lá 50 pessoas ontem ou 200 pessoas ontem e hoje elas não estão mais lá, onde elas estão? Essas pessoas, muitas delas, se não a maioria, se não todas, tem família. Tem alguém em algum lugar que sabia que ela tava naquele lugar ali. Não, meu filho é viciado em crack, ele fica lá na Cracolândia. E aí, de repente, hoje a mãe desse fulano acordou e ligou a TV de manhã, assim, a Cracolândia sumiu. E agora ela deve estar até agora pensando assim, peraí, mas cadê o fulano? Cadê meu filho que tava ali? Então, veja, a situação não é tão simples de resolver, né? E, claro, o governador deve ter consciência disso. Agora, essas pessoas, elas precisam de cuidados, né? O embate, se vai ser internação compulsória, se vai ser redução de dano, se o que vai ser, tá, essa é uma discussão, mas não se pode fingir que essas pessoas que não são pessoas que estão ali. Que a Cracolândia não é um conjunto de pessoas instaladas num espaço geográfico. Porque é disso que se trata. A Cracolândia não é uma abstração. Cracolândia é gente. Cracolândia são pessoas viciadas em crack que estão ali, naquele lugar. Misturadas com traficantes, com gente de rua, com não sei o que, tá, mas é fundamentalmente isso. E isso merece um endereçamento, certo? Vamos seguir, querida Ana, o que temos aí? Vamos, a gente teve recentemente uma comitiva que foi lá pra China, do governo federal. E a nossa queridíssima primeira-dama, que sempre tem participações muito interessantes, passou uma vergonha. Fazia tempo que eu não ouvia falar dela, assim, parece que ela tava meio que... eu que tava meio por fora ou ela mesmo que tava dando um tempinho? Ela passando uma vergonha aí, uma hora ou outra, pra ninguém esquecer que ela existe. Tá. Ela nunca passa despercebida. Muito bem, então vamos lá. O que aconteceu? Lá na China, Janja cria climão. A primeira-dama Janja participou e, segundo a nossa apuração, relatos que a gente colheu, ela criou um climão nesse encontro com o presidente chinês e a delegação brasileira, com o presidente Lula, porque ela pediu a palavra para falar dos efeitos nocivos da rede social chinesa, o TikTok. Janja, como a gente sabe, sempre faz duras críticas, cobra regulamentação aqui no Brasil, mas lá criou um climão porque estava diante da delegação chinesa, do presidente chinês. E aí, na nossa apuração, ela estava lá escando que o algoritmo favorece a direita. A reclamação era essa, então. Com o avanço da extrema-direita. E ouviu do presidente chinês que o Brasil tem todo o direito, pode e deve regulamentar e, em último caso, até banir a plataforma. Bom, climão, constrangimento. Valdo, segundo essas fontes que a gente ouviu, numa viagem que, como a gente acabou de explicar, foi tida, está sendo avaliada pelo governo brasileiro, por empresários, como um sucesso. Bom, então é isso, né? Então a nossa querida Rosângela Janja, a primeira-dama, ela vai, né, lá, né, atrás do marido, pra tudo quanto é canto, ela tá atrás do Lula, então ela foi lá pra China e ela foi reclamar, ela não foi reclamar do TikTok, como se o TikTok estivesse causando um prejuízo às crianças do Brasil e estão viciadas nisso, não é nada disso, né? Não, é porque o TikTok está favorecendo a extrema-direita, né? Caramba! Pois é. Sim. E ela falou isso na cara do Xi Jinping. Ai, olha meu Deus a audácia. Do céu. Então assim, aí tem que ouvir do jeito, escuta, mas o país é seu, né? Se você quiser regulamentar, faça o que você achar melhor. O país é seu, você faz o que você quiser. Se quiser proibir, se quiser fazer, faz o que você quiser. Claro que o Xi Jinping fala isso como alguém que preside um país por meio de, né, mão de ferro.
ferro. Então, ele pode fazer isso lá. Ele pode ir lá com uma canetada proibir qualquer coisa de entrar na China. Aqui no Brasil as coisas não são tão simples, né? Então, ele fala isso pra ela com essa... o país não é seu? Faz o que você achar que deve fazer aí, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Se quiser proibir, se quiser banir, pode fazer. Agora, claro que ele sabe da dificuldade disso acontecer aqui no Brasil, porque aqui no Brasil não é só o presidente fazer lá um decreto e acabar com isso. Então, a gente vive numa democracia, né, entre aspas, que é disfuncional, que é toda psicodélica, mas ainda é um regime democrático, ainda tem um parlamento, ainda tem um senado, ainda tem, né, um poder, 3 poderes pra decidir essas coisas. Então, o Lula não pode voltar pro Brasil lá dessa viagem da China e falar assim, boa dica do Xi Jinping, então vamos proibir o TikTok no Brasil, blá, blá, se num decreto acaba com isso, não pode, né? Então, mas o Xi Jinping pode fazer isso lá na China. E a gente teve uma declaração complicada do Lula também, porque aí ele puxou a culpa pra ele e falou exatamente isso que o senhor falou agora, que ele vai trazer um representante da China pra nos ajudar com essas questões de direito digital. Oh, Deus, bota aí. Ai. Gostaria de pedir para o senhor comentar a reunião com o presidente Xi Jinping, mais especificamente a pergunta da primeira-dama sobre o TikTok. E a resposta do presidente Xi Jinping dizendo que o senhor poderia banir ou restringir o TikTok no Brasil, se o senhor faria alguma coisa nesse sentido. Você sabe, primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Ou seja, não dá pra confiar nem nos seus ministros. Pois é. Como é que um cara, assim, como é que o sujeito, que é o presidente do país, que se diz a favor da democracia, da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão e tal, claro, a gente sabe que tudo isso é mentira, mas essa pergunta que ele faz é uma pergunta boba, né? Porque ele não sabe como é que as notícias circulam, ele não sabe que pode ter qualquer pessoa, ele pode ter um correspondente internacional ali de outro lugar, pode ter uma outra pessoa que tenha contato e que tenha... Então assim, bom, é uma pergunta meio pra não responder, mas vamos lá, segue aí. Alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. Não era confidencial. E depois, eu que fiz a pergunta. E não era pessoal. Não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Pior, para. Peraí. Se ele fez a pergunta, é ainda pior a situação, né? Então, quer dizer, assim, Pois é. é uma situação de delírio absoluto. Então, quer dizer, o presidente do país, que primeiro não sabe que a notícia é uma coisa que corre, que você tá num jantar, e você tá num jantar que você disse que não é confidencial, porque era um jantar, e porque tinha, né, outras pessoas ali além dele, da Janja e do Xi Jinping, então não é um negócio confidencial a esse ponto. Então você primeiro reclama que essa notícia vazou, e é uma notícia porque se ele tá confirmando e dizendo que ele que foi que fez a pergunta, é porque a pergunta existiu. Ele poderia muito bem desmentir aí, falar assim, então, mas isso, ninguém perguntou isso. Ele poderia... Tiraram isso. Da onde tiraram essa conversa, né? Ele poderia ter dito, ué, mas esse era um jantar confidencial, particular, pessoal. De onde tiraram essa pergunta se não tinha ninguém ali pra levar isso pra fora? Não, isso não aconteceu. Ele poderia ter dito isso, né? Mas não, ele é ainda mais estúpido, porque aí ele puxa a brasa pra debaixo do pé dele, não pra sardinha dele, mas pra debaixo do pé pra queimar o pé dele. Não, mas fui eu que fiz essa pergunta idiota pro presidente chinês. Sim, eu sou um presidente tão rastaquera que eu faço essa pergunta, que é uma pergunta inconcebível pra um presidente de um país para o presidente de outro país. No lugar dele era melhor deixar falando que foi a Janja mesmo, porque ela já Claro. tá acostumada a ter um monte de gafe, só mais uma. Ou desmentir, É. ou Não, falar foi que a foi Janja. Eu falei pra ela não falar, mas sabe como que é, né? Isso aí a gente tá resolvendo lá, ela fez essa pergunta aí, e a gente, sei lá, falasse qualquer coisa. Agora ele fala assim, fui eu que fiz essa pergunta. Pô, piora a situação, né? Estão dizendo que foi o Rui Costa que vazou. Pá, que seja, tomara. Pode Eu confiar nem quero na mesmo própria que equipe essa dele. casa aí pegue fogo. Volta aí um pouquinho, então vamos lá, só pra gente ver o finalzinho. Brincadeira, né? E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Nossa. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que um ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele sair da sala. Ele
Veja, eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era óbvio: o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Omar, estava... Aí ele falou pra mim uma coisa que era óbvia. Ué, as leis são do seu país? E que eu, na minha completa inépcia, não consegui entender. Não sei, porque eu sou presidente do país, mas eu não sei o que eu posso fazer, né? Então fui perguntar pro cara lá da China, né? Pois é. Ai, caramba, seria cômico se não fosse trágico, né? Meu Deus do céu. Ele fala, essa aí que ele falou. O que ele me respondeu foi uma coisa óbvia. Assim, se é óbvio e você não sabia que era óbvio, pelo amor de Deus, né? É melhor você nem voltar da China. Fica aí, pô. Vai trabalhar num campo de arroz aí, na China. Caramba, nós estamos ferrados, viu? Meu Deus do céu. Caçamba, que situação. Aí tem mais um. O que ele fala aí pra acabar? Muito estava o Elmar, em nome da Câmara, e o Davi, sabe? Que sabe que nós temos que regulamentar. Sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, sabe, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Ou seja, ele tá levando Então, uma discussão do Brasil para um outro país. É tudo muito ridículo. Se você parar pra pensar mesmo, por que eu dou risada? Porque assim, se você parar pra pensar mesmo, é tudo muito ridículo isso. A última coisa que a gente quer é que a China venha ensinar pra gente como regulamentar redes sociais, né? Vou te explicar. Sabe o que você faz? Toma o poder, vira você um ditador, aí você consegue fazer, como eu faço aqui. Entendeu? Sabe como é que você faz pra regulamentar ele no seu país? Sabe? Vira um ditador igual eu sou aqui na China, né? Aí você faz o que você quiser. Se o seu país virar igual a China é, uma ditadura, né, com uma abertura de mercado, não sei o que, tal, aí você consegue. Então, assim, é tudo muito ridículo. É tudo muito... Isso aí, assim, se você parar pra pensar nisso aí mesmo, você vê assim, que o Brasil tá nas mãos de gente muito incapaz, né? O nosso país está atualmente nas mãos de gente muito incapaz. Não que os outros fossem tão capazes assim, mas enfim. É gente muito incapaz. O presidente do Brasil vai lá pra China passar um carão desse. E depois ele vai pra imprensa pra responder e pra confirmar o carão que ele passou. Ele me respondeu uma coisa óbvia. Caramba, é engraçado isso, né? Ele me respondeu uma coisa óbvia, que eu, como sou burro pra caramba, não sabia. Sei dele me falar em chinês. Entendeu? O tradutor.